Olá, professores de matemática, seja muito bem-vindo a mais essa formação, dando início hoje a esse novo ciclo 2025, né? Eu sou o professor Erickson, estarei com vocês durante todo esse percurso formativo, mas eu trouxe aqui comigo um reforço, né? Eu trouxe também a professora Fernanda, deixa você se apresentar. Obrigada, Erickson. Bom dia, sou a professora Fernanda e estou começando agora, né, junto com o Erickson, também vim para poder ajudar e acompanhar vocês nesse percurso formativo. Ok, e o que nós traremos nesse percurso formativo deste ano serão descritores, habilidades de 2024 que os alunos ainda não conseguiram atingir aquele nível tão desejado de proficiência, mas alguns outros também que precisam, né, daquela base serão os nossos descritores secundários, tá bom? E aí nós trouxemos aqui várias estratégias para que você, professor, possa levar, juntamente com seu aluno, com seu estudante, esse entendimento, essa maneira diferente de abordar aquele conteúdo, aquele objeto do conhecimento, para que ele saia ainda melhor esse ano. Não é, Fernanda? Isso mesmo. Bom, então. Bom, olha só, trouxemos aqui o que nós vamos ver tanto na etapa 1 quanto na etapa 2, tá? Que é espaço e forma. Enche a tela para a gente, Thiago, por favor, só para a gente entender melhor aqui o que acontece nessas duas etapas. Na categoria, nós temos aqui habilidades de escritores, expectativas e objetos do conhecimento, e a gente trouxe aqui separado em ensino fundamental, séries finais e o ensino médio. Olha só, nas habilidades, nós vamos fazer o quê? Para o ensino fundamental, identificar e analisar, presta atenção bem nesses verbos, identificar e analisar propriedades de figuras geométricas, planas e espaciais. Também resolver problemas básicos de perímetro e área. Já no ensino médio, você vai aplicar esses conceitos de geometria analítica espacial, resolver problemas complexos e desenvolver raciocínio dedutivo, tá? Então, mais uma vez, olha aqui no fundamental, opa, estou com a borracha, vamos lá para a caneta, você vai identificar e analisar, enquanto no médio você vai aplicar esses conceitos, ok? Aqui você resolve problemas básicos, aqui nós temos problemas complexos, né? Então veja que existe uma evolução de habilidades aqui, né? Já nos descritores, no ensino fundamental, vai fazer o reconhecimento e classificação de figuras, uso de terminologia geométrica, manipulação de formas e medidas. Já no médio, nós temos a aplicação de teoremas clássicos, como os Pitágoras, Tales, entre outros, e também a análise das relações entre elementos geométricos. E o que a gente espera? A expectativa de aprendizagem desse aluno no ensino fundamental, também fazendo essa comparação do ensino fundamental com o ensino médio. Pode encher a tela, Thiago. Aqui na expectativa, no ensino fundamental, o que a gente quer é que ele desenvolva o raciocínio visual e espacial, aplique conceitos na resolução de problemas práticos e comunicar ideias por representações visuais. Já no ensino médio, ele vai fundamentar e justificar propriedades geométricas, resolver problemas que integram geometria, álgebra e funções. Da mesma forma, desenvolver o raciocínio visual aqui no ensino fundamental. Aplica conceitos de problemas práticos e comunica ideias. No ensino médio, ele fundamenta e justifica. E também resolve os problemas que já integram a geometria, a álgebra e funções. Então, há essa evolução, essa progressão do conhecimento. E os objetos de conhecimento que temos no ensino fundamental, figuras geométricas planas, noções iniciais de formas espaciais e transformações geométricas elementares. No médio, geometria analítica, sólidos geométricos complexos e transformações geométricas avançadas e aplicações.
Então, basicamente, isso nós vamos ver nas nossas duas etapas, na etapa 1 e na etapa 2, tendo em vista que espaço e forma, ela tem várias habilidades, né? Eu acho que são 11 habilidades no fundamental, se não me engano 10 ou 12 lá no ensino médio, né? Então, ao todo são 37 habilidades para o fundamental, 29 habilidades para o médio. Isso eu estou falando do SAERO, né? Do SAEB é um pouquinho mais. Por quê? O SAEB ele é aplicado no terceiro ano, SAERO é aplicado no segundo ano. Então tem habilidades ali que o pessoal do médio, né, vai ver só no terceiro ano, ok? Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais a distribuição desses descritores, dessas habilidades. E aí nós temos aqui o nosso objetivo da etapa, tá? O objetivo é capacitar professores de matemática do ensino fundamental e do ensino médio para o desenvolvimento de estratégias didáticas mais eficazes, que promovam a compreensão profunda das propriedades dos triângulos e das transformações homotéticas. Esta etapa visa aprimorar a proficiência dos estudantes no reconhecimento das características fundamentais dessas figuras, por meio da comparação, de medida de lados e de ângulos, bem como a identificação de propriedades que se mantêm ou se modificam em imagens obtidas por homotetia. Os participantes serão orientados na condução de atividades práticas, utilizando recursos tecnológicos e metodologias ativas para engajar os alunos e na aprendizagem significativa e na aplicação desses conhecimentos em diferentes contextos matemáticos e cotidianos. Bom, de que forma faremos isso? Nós faremos essas aplicações no decorrer aqui das nossas etapas, faremos também momentos presenciais, tá bom? Então, nós iremos ainda divulgar quando serão essas formações presenciais e quem irá vir em cada uma das etapas, tá bom? Porque assim a gente vai trazer por regionais. Então, essa etapa aqui vai vir em Porto Velho, juntamente com Candeias e Jamari. Daqui a pouco vem outras superintendências e assim por diante. E é algo, Erickson, que aqui ainda não comentaram, mas na nossa abertura, e é algo que a gente sabe que os professores, né, sempre pedem que seja tenha esse encontro presencial, além desses, né, para que a gente tenha um contato ali direto, mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, inclusive para que a gente possa fazer essa troca de experiências também, que é tão importante dentro da nossa prática docente, certo? Bom, e aí eu falo aqui sobre o SAERO. Mas, Fernanda, o que vem a ser o SAERO? O que eu faço a partir dos resultados do SAERO? Então, o SAERO, ele vem para que a gente consiga entender minuciosamente aonde está o nosso aluno, né, no seu desempenho, no seu padrão de desempenho. Então, a gente consegue mensurar aonde, qual o conteúdo, qual o descritor, qual a habilidade que ele ainda não atingiu e que ele precisa, né? Então, para isso, a gente tem uns padrões de desempenho, né? Quais são os padrões de desempenho, Erickson? Então, aqui os padrões de desempenho dentro do SAERO, eles são divididos em abaixo do básico. Eu tenho o básico, que é um intervalo aqui um pouquinho maior, né? Adequado e o avançado, tá? Então, o aluno vai lá fazer a prova, eu tenho os resultados e aí a classificação aqui dentro desses intervalos aqui, certo? Então, o que acontece? A partir desses intervalos, eu vou traçar a estratégia para saber onde que está o meu aluno, né? Onde está o meu estudante, onde é que ele se encontra aqui nesse nível de proficiência, para poder avançar ainda mais e gerar essa educação de qualidade que tanto buscamos, certo? Seguindo aqui. Então, em qual plataforma buscar essas informações? E onde a gente vai encontrar isso? Eu queria saber aqui, né, porque eu sei que vocês... Eu estou olhando aqui, esse aqui é o chat, tá, gente? Para a gente poder conversar. Vocês podem interagir. Podem interagir. Estamos aqui fazendo a nossa abertura, mas como chegamos aqui e vamos falar do SAERO e dos descritores e de cada, né, resultado que a gente tem, eu queria saber de vocês, se vocês têm resultados, tiveram acesso, na verdade, aos resultados de 2024 da sua escola. Sabem onde encontrar isso? Fala aqui no chat, eu estou olhando aí.
Perfeito. Então, enquanto a gente espera as respostas chegarem, eu vou mostrar aqui também onde que o professor, quem ainda não acessa, pode encontrar esses resultados. Esses resultados, Fernanda, olha só, a gente encontra aqui no site do CAED, tá bom? E aí nós vamos lá na plataforma e aí eu posso vir em, cadê? Deixa eu ver aqui, ó, resultados, né? Tá bem aqui, ó, tá bom? Opa, risquei errado. Calma, essa parte eu nem Tem saí. a biblioteca, mas não é na biblioteca. Não, não é ainda. Vamos lá. Tem aqui resultados, né? Então, quando você clica em resultados, aí vai estar lá língua portuguesa, matemática, vai estar por etapa do nono ano, vai estar segundo ano também. E aí você consegue ver o resultado tanto estadual, né, que é o resultado geral, você consegue ver por município, você consegue ver por escola, por sala de aula, inclusive de cada aluno, quais são os itens que ele acertou, quais são os itens que ele errou. Então dá para a gente fazer uma análise bem minuciosa de como está a sua escola, o seu aluno, a sua turma, né? Estamos trazendo aqui, claro, vamos trazer o resultado, o parâmetro estadual, né? Mas provavelmente os descritores, pode acontecer que o que a gente trouxer aqui não é exatamente o resultado da sua escola, né? O que ficou ali em relação ao estado, em defasagem abaixo do básico, talvez na sua escola ele está muito bem. Então, é bom, importante você fazer a sua análise na escola também. Tanto é que tem escolas que tiveram resultados muito bons, né? Assim, muito acima da média estadual, tá? E já teve escola que de repente naquele item, naquela habilidade, não foi tão bem assim, que acabou puxando a nossa média um pouco para baixo. Mas há sempre aquela questão da compensação, né? Então, os professores de matemática, nós entendemos bem essa questão da média, né? Da média. Vou até comentar aqui, ó, a Duane falou, minha escola ficou acima da média estadual. A escola a escola Tancredo de Almeida Neves, de Alta Floresta do Oeste. Que maravilha. Ela ficou a média, né, acima da média estadual. Uma maravilha. E o Gilson falou que sim, já foi feita inclusive reunião com a Super e na escola Olhões já no primeiro bimestre. E também o William disse que na escola Monte Alegre, o nosso grupo de direção, supervisão e orientação fez a demonstração e apresentou, né, os resultados para os professores. Muito bem. Então, tem professores que estão aparecendo ali na tela, que inclusive já conheço presencialmente, né? Já visitei ali alguns municípios, e aí é interessante, né, esse compartilhamento que já estão fazendo na escola, ou seja, eles não esperaram alguma coisa diferente, já estão trabalhando sobre as habilidades, os descritores, já se anteciparam. Isso é importante, porque o estudante está lá, quanto mais tempo o professor já vem trabalhando, melhor. Então, assim, mas eu ainda não conheço as habilidades SAEB ou do SAERO, cheguei agora na escola. Mas se você está alinhado com a base, com a BNCC, você está trabalhando também os escritores, as habilidades do SAERO. Mas o que acontece? As habilidades da BNCC, elas são interdisciplinares muitas vezes, né? Elas vêm ali um conjunto de objetos de conhecimento, de conteúdos, enquanto que muitas vezes a habilidade, ela é focal, ela está apenas naquele único tópico, vamos dizer assim, né? Naquele único conteúdo, tá bom? Então é mais específico. E até aqui já passamos pelo primeiro bimestre, o professor consegue conhecer quem está com uma turma nova, aluno novo, também já ter um parâmetro, provavelmente ter feito uma avaliação diagnóstica, entender mais ou menos, né, as dificuldades, conhecer um pouco o aluno até aqui, né, para depois entrar nos descritores que ainda não fez isso, né? Perfeito, então. Bom, então se você ainda não consegue ter o acesso a essa plataforma, né, login e senha, você pode conversar com o seu diretor aí na sua escola, né, que ele vai disponibilizar também um acesso para os professores, tá bom? Então, seguindo aqui. Nós temos aqui, nós já trouxemos isso aqui na nossa abertura, né, tinha aqui um texto de língua portuguesa, mas agora trouxemos especificamente para matemática. Quem já acompanha desde o ano passado já viu também essa imagem, mas é importante para aqueles que estão chegando agora também entender como é que é composto o item, né? Então, eu tenho o enunciado, né? Nós temos dentro do enunciado, que vai ser aqui o meu item, eu tenho o suporte, que é uma figura, é um gráfico, é uma imagem, tá? Que vai conversar com o aluno o que eu tenho de informações acerca desse item.
E aí eu tenho um comando, o que é realmente para esse estudante fazer, né? Ou seja, ele vai dizer, ó, eu quero que você me dê a média do que está vendo aqui, a altura, a área. Então, o comando, certo? E aí nós temos as alternativas. Entre as alternativas eu tenho os distratores e também tenho o gabarito, né? O gabarito seria a nossa resposta correta, né? E aí eu tenho aqui na sequência o texto do que é cada um deles de forma mais fundamentada. Enche a tela para a gente, Thiago, por favor. Olha só, o enunciado é o texto principal que contextualiza a questão apresentando o problema, né? Depois eu tenho o comando, que é o que? É a instrução que orienta o que o aluno deve fazer para resolver a questão. Geralmente são utilizados verbos de ação como responda, explique, analise ou calcule, né? O que mais? O suporte é o material complementar que dá suporte ao enunciado, como trechos de textos, tabelas, gráficos, imagens, mapas ou diagramas. Nas alternativas, né, que incluem as opções de resposta, sendo uma correta e as demais incorretas. Cada alternativa precisa ser formulada cuidadosamente para evitar ambiguidade e assegurar que o aluno esteja sendo avaliado por sua compreensão do conteúdo. Dentro das alternativas, temos os distratores, que são as alternativas incorretas em questões de múltipla escolha. Elas são projetadas para testar o entendimento do aluno e identificar equívocos comuns. Os distratores devem ser plausíveis e relacionados ao conteúdo, para que apenas os estudantes que compreendem realmente o tema consigam reconhecer a resposta correta. E o gabarito. No caso das questões objetivas, é a resposta correta previamente definida. Para questões discursivas, trata-se de um modelo de resposta usado como referência para correção. Nesse caso, as nossas questões são objetivas. Ok. Já entrando aqui especificamente no ensino fundamental, trazendo os resultados do SAERO de 2023 que trabalhamos para o ano passado, e também temos agora já o resultado de 2024 para trabalhar a sequência didática para 2025. Então veja que comparação legal. Várias dessas aqui, né, nós temos aqui a habilidade 1, né, teve uma pequena queda, né? A habilidade 2 teve uma grande alta, né? Olha só que legal. A habilidade 3, ela também teve crescimento, enfim, várias aqui teve crescimento, apenas 2 aqui tiveram um decréscimo, né? E aí, as mais críticas aqui em 2024 deste recorte foi a habilidade 4 e a habilidade 7, né? É o que nós vamos trazer nessa primeira etapa como nosso descritor foco, como nossa habilidade foco, tá? E todas as outras serão nossas habilidades secundárias que servirão como base para entender melhor essas que nós devemos elevar ainda mais nossa proficiência. Lembrando que na abertura, né, demonstramos aqui todas as habilidades, mas aqui como trouxemos só o recorte do que a gente vai trabalhar nesse momento. Então, olha só que legal aqui, o que nós pretendemos sempre é principalmente essa questão de mudar como é que fugiu agora, meu Deus do céu. Mudar aqui a proficiência, né? Aqui ele estava no adequado, aqui ele estava no básico, aqui ele está agora no adequado, né? Então, esse novo recorte aqui ele é feito assim, até 40% ele está abaixo do básico. Entre 40 e 60, né? 40 e 60, ele está no adequado. De 60 a 80 ele está no proficiente. E acima de 80 ele está no avançado, tá? Então veja que, deixa eu ver aqui, esse daqui, ó, mais um pontinho, ele estaria azulzinho, né, azulzinho como esse daqui. Enfim, veja que os itens trabalhados ano passado, né, quase todos eles tiveram uma boa melhora, e isso se deve ao trabalho do professor em sala de aula, que compreendeu bem a importância de mostrar para o aluno estratégias diferentes de resolução através dos simulados, dos aulões, mostrar para o aluno que é importante ele estudar para fazer essa prova, porque o aluno se torna parceiro, né?
entender, né, mesmo, porque falamos na abertura, quero repetir, que não é só, que é importante o aluno fazer a prova, né, a gente sabe que há essa mobilização para que o aluno vá fazer a prova, mas para que ele faça a prova, desculpa, porque a gente quer que ele faça a prova para conseguir entender mesmo onde está esse aluno, conseguir mensurar, de fato, de forma mais fiel, né, onde que está o nosso aluno, mas também que ele não faça de qualquer jeito, né, não é só chegar lá e chutar. Então, que ele entenda que isso é importante para a gente saber aonde é que ele está com problema, para a gente pegar esse aluno, e isso, é claro, com a ajuda dos professores. Então, a gente agradece, foi o trabalho, a gente sabe que tem muito trabalho, ainda tem muito trabalho pela frente aqui. Perfeito. Então, aqui eu tenho a descrição de cada habilidade, tá? Nós temos aqui, que serão nossas habilidades foco, como habilidade 4, que é o quê? Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas e lados e ângulos, que nós tivemos a evolução de 28% para 30%. Então, foi uma melhora pouco significativa, né? Mas já é um avanço. E a habilidade 7, que é reconhecer as imagens de uma figura construída por uma transformação motética são semelhantes, identificando propriedades e ou medidas que se modificam ou não se alteram. Em 2023, estávamos com 33%, em 2024, houve uma queda, estamos com 26%. Por isso, ele foi escolhido como nosso descritor foco, como a nossa habilidade foco, né? Porque queremos mudar também esse registro aqui, nesse patamar aqui, ok? Então, temos aqui mais descritores, enfim. Descritores. Aqui, habilidade 4, D3, EF06, MA19. Somos matemáticos, gostamos de códigos, mas tem muitos códigos aqui. Algum dos professores aqui ainda não sabe reconhecer ou identificar esses códigos. Até agora estamos falando dos descritores, falamos descritores e habilidade. Temos aqui que o nosso foco vai ser a habilidade 4 e a habilidade 7, mas eu gostaria de saber se vocês sabem reconhecer, não sei, professor novo, professor que está chegando agora, se sabe reconhecer esses códigos aqui. Alguém pode falar aqui no chat? Fala com a gente, por favor, fala aqui no chat. Então, uma hora eu chego aqui e falo habilidade, uma hora eu chego aqui e falo descritor, então pode causar uma certa confusão, né, Fernando? Por quê? O professor já está respondendo ali, é claro, mas vamos lá. Habilidade, olha só, esse H, né? Habilidade, ele é a terminologia do Saero, tá? Então, eu tenho a habilidade 4. O D, ele está falando de descritor. Então, essa terminologia é do Saeb. Saero, Saeb, tá bom? Então, quando eu falar habilidade ou descritor, entenda Saero ou Saeb. Tá, mas por que a habilidade 4 é o descritor 3? A habilidade 7 é o descritor 7 também? Enfim, essa questão da numeração, tá, gente? Ela não é uma numeração sequencial de progressão dos conteúdos, tá? Das habilidades. Olha só, deixa eu voltar aqui mais uma vez aqui. Eu tenho aqui a definição do que é cada habilidade. De vez em quando eu tenho essa inversão aqui, ó. Olha só, H3 é o D4, H4 é um D3. Quase uma coisa aleatória aqui na definição dessa simbologia, né? Também fica meio complexo para que nós possamos entender. Mas o que eu quero que vocês entendam, deixa eu voltar aqui mais uma vez, que a definição da habilidade e do descritor é exatamente a mesma, tá? No nono ano, eu tenho 37 habilidades e eu tenho as mesmas 37 descritores. Perfeito? E aí, perfeito. Eu tenho aqui, como a Fernanda disse, um outro código, né? O que vem a ser esse outro código? Quem já acompanha há mais tempo aqui, sabe que esse código alfanumérico será a habilidade da BNCC, tá bom? Eu vou fazer isso aqui para não ficar tão poluído. Esse EF é a etapa, né, que é o ensino fundamental ou o ensino médio. Aqui é a série que compete essa habilidade. Aqui é a disciplina, no caso, nós temos aqui falando de matemática, né?
E esse 24 é o número da habilidade, tá bom? Então, mais uma vez, ensino médio, 7º ano, matemática, e aí o número da habilidade, e aí nós temos aqui a descrição dessa habilidade, tá bom? Então, só para ler uma delas aqui, olha só. A habilidade que nós temos aqui da BNCC, que está ligado a outra habilidade que dá do Saero, ela fala o seguinte: ó, identificar características dos triângulos e classificá-los em relação a medidas dos lados e dos ângulos, tá bom? Então, essa habilidade ou essas habilidades, elas vão estar inseridas dentro dessa nossa outra habilidade aqui. Perfeito? Deixa eu... Estou voltando para o lado errado, né? Perfeito, então. Tá? Então, assim fica definido, ok? A habilidade 4, eu estou falando aqui Saero. Descritor 3, eu estou falando Saeb. E aí, esse outro código aqui, eu estou falando de habilidade lá da BNCC. Tá bom? Então, para ficar mais fácil, Fernando, sempre que nós formos tratar de Saero, nós vamos falar aqui então das nossas habilidades focos. Tá bom? Perdoe se de vez em quando falar de descritor, é porque a gente trabalha Saero e Saeb de forma concomitante. E tudo base BNCC, então, mas por padrão a gente vai usar ali a habilidade. Mas como, né, Erickson disse, cuidado aí se a gente se atrapalhar, mas sabe que a gente vai falar aqui habilidade. Perfeito. Quando for dessa forma aqui, né, não vai ter confusão nenhuma, né? A habilidade 7 é o D7 mesmo, tá valendo. Ok? Vamos lá então. Um detalhe também. Eu vi também na aula de ontem da professora Adriana de português que o D1 de língua portuguesa, né, no 9º ano, é o mesmo D1 lá do ensino médio. Matemática é diferente, tá? Então, o D1, o H1 no 9º ano, não é o mesmo H1 do 2º ano, tá bom? Olha uma pergunta interessante, Erickson. Aqui, o William já falou que as questões das habilidades dos escritores já é algo rotineiro, sim, lá em Monte Alegre, na escola dele. Mas uma pergunta aqui da professora Alice: se eu trabalhar os descritores do Saeb, estou automaticamente trabalhando as habilidades do Saero? Aí, se eu trabalhar do Saero, é a mesma coisa que trabalhar do Saeb? Se eu trabalhar do Saeb, é a mesma coisa que eu trabalhar do Saero? Está contemplado, tá? A não ser a do ensino médio. Por quê? No 2º ano, nós temos menos habilidades do que descritores. Tá? Por quê? Mais uma vez, no ensino médio, o 2º ano faz Saero e o 3º ano faz Saeb. Então, tem descritores ali específicos para o Saeb, específicos para o 3º ano. Tá bom? Então, no fundamental, tá perfeito. Eu trabalhar habilidade, eu trabalhar descritor, vai ser exatamente os mesmos. Perfeito? Então, respondido, né? Pronto. Habilidade 4, Fernanda. Chegamos à habilidade 4, identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Para a gente chegar nessa habilidade, para eu identificar as propriedades de triângulo, eu preciso saber o que é um triângulo. Eu preciso saber que meu aluno saiba o que é um triângulo. E eu te pergunto, professor, né? Eu pergunto, o que é um triângulo? Se você estivesse andando na rua, alguém te parasse e perguntasse o que é um triângulo, assim, do nada, o que é um triângulo? Você não está na escola, você não vai dar uma aula para essa pessoa, você não tem material nenhum, não tem quadro, não tem nada. Você precisa responder o que é um triângulo. O que você vai responder? Olha, eu já ia responder a definição, tá? A definição eu sei, mas explicar assim não é algo... Alguém te parou, uma pessoa qualquer, você não sabe nem o nível de instrução dessa pessoa, e você vai explicar na rua o que é um triângulo. O que você faria? O que você falaria para essa pessoa? Como você explicaria? E aí nós temos várias definições, né? Temos vários modos de explicar, mas o que você usaria para explicar? Olha, eu quero que vocês respondam no chat, vamos conversar. Né? Lembrando, quando estávamos preparando aqui a formação, eu falei com o Erickson, a gente chegou agora, eu cheguei agora, não estamos aqui ensinando matemática para professores. Jamais, não é a nossa intenção. Essa não é a nossa intenção. Queremos
mesmo sendo uma live aqui no YouTube, que a gente tenha esse contato, né? Essa interatividade, essa comunicação. Então, eu estou aqui segurando, para ver, eu faço assim, mas é porque eu estou vendo o chat de vocês aqui. Então, eu queria que vocês respondessem. Alguém responderia aqui? Ó, já tem um que respondeu, figura plana de 3 lados e 3 vértices. É uma definição, né? Uma definição aqui da Escola Planalto de Cabixi. Quem mais responderia? Mas e se eu perguntar o que é vértice? O que é lado? Não vamos complicar. Você não está facilitando, Fernanda. Mas aí, ó, é uma pessoa, né, você foi comprar uma pipoca e o tio da pipoca perguntou o que é um triângulo. Ou, né, você vai dizer vértice. Ó, é vértice? É uma figura geométrica, mas eu ainda não consegui enxergar essa figura geométrica. É, uma figura geométrica, um objeto no formato de 3 lados retos unidos, né? Aqui a Agora, vamos dar algumas... professor, é um aluno do 6º ano que te perguntou o que é um triângulo. E aí, qual é a base que ele tem, né? O que eu vou explicar para ele o que é um triângulo, tendo em vista que é um estudante do 6º ano? Isso. Com base matemática. A gente também não pode fugir da matemática, né? A gente tem que dar uma resposta que ele vai entender, mas com base matemática. O que a gente responde? Você falou assim, ele tá andando na rua e foi perguntado. É quase isso aqui, né? Ele tá no chat, né? Ele não tem um pincel, ele não tem um quadro, ele tem que explicar pra gente. Tem que explicar pra gente. Por mais que você tenha aí na sua mesa, quem tá na escola, né? Agradecemos mais uma vez. Você tá aqui, tá na escola ou tá no seu momento de planejamento. Aí você pode rabiscar, mas aqui no chat não tem como você desenhar pra gente. Essa situação de ele estar na rua e tem que responder. E aí? É uma figura plana de 3 lados, triângulo vem de 3 ângulos, vértice é um ponto de unir os lados. Boa. Olha aí, já comecei a explicar. Já começou a explicar. 3 retas unidas fechadas. Eu usaria 3... Olha os conceitos, né? Olha os conceitos. Aqui é Duane. Eu usaria 3 lápis como exemplo. Mesmo sem ter o objeto, dá para imaginar. Perfeito. Perfeito. Todo mundo conhece um lápis, todo mundo, né, consegue imaginar. Se falar em lápis, todo mundo vai ter uma visão de um lápis. Perfeito. Né? Muito bem. Então, essa proposta que nós trouxemos, muitas vezes eu estou introduzindo um conteúdo, um objeto do conhecimento em uma determinada série, e os alunos às vezes não têm bagagem para compreender aquele determinado assunto. Então, é por isso que às vezes nós vamos ver lá no ensino médio, a nossa proficiência está um pouco mais baixa, porque ele já avançou com essa defasagem também, né? Então, isso vai se acumulando, tá? Então, eu tenho que saber a qual nível que esse estudante está, para que eu possa fazer esse resgate. Por isso é importante a avaliação diagnóstica, que alguns professores já falaram que estão fazendo nas escolas, né? Então, seguindo aqui, Fernanda. Então, estamos falando o que a gente precisa, o conceito básico de triângulos, propriedades e classificações. Né? Temos a definição. O triângulo é uma figura geométrica formada por 3 lados e 3 ângulos. Contempla tudo que os professores falaram aqui. Né? É isso. Classificações e propriedades. Como que a gente pode classificar, né, esses triângulos? Equilátero, todos os lados e ângulos iguais. Isósceles, 2 lados e 2 ângulos iguais. Escaleno, todos os lados e ângulos diferentes. Uma observação, né? Lembre-se, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Isso é o início que a gente tem que entender de triângulo. E o legal é isso, né? Nós vimos que vários professores trouxeram ali, né, igual a gente estava falando, sem exatamente definir, mas isso aqui fica bem claro, ou deve ficar bem claro para o estudante, que eu não tenho só uma maneira de classificar, né? Eu vou classificar pelo lado, pelo ângulo, pela forma, enfim, a professora já colocou lá que tem que ser uma figura fechada. Exatamente. Né? Então você vai trazendo contextualização, aqui está mais formal, só que essa provocação que nós queríamos fazer, que você traga de uma maneira mais cotidiana, né? Que o aluno compreenda, não só pela escrita matemática, o que é um triângulo, para que aí sim ele entenda as suas propriedades e aí você comece a definir a classificação daquele triângulo. Que ele consiga visualizar, que a figura geométrica não seja algo assim
muito abstrato. Acho legal a ideia. Ah, vou identificar com lápis, usar um lápis que o aluno ele veja o triângulo, ele sabe que é o triângulo e identifique, né, cada uma dessas propriedades. Essa aqui é a magia da geometria, né? A gente pode trazer coisas concretas, palpáveis para a sala de aula para tornar algo mais visual, porque tem aluno que ele vai realmente pelo visual, né? Ah, o que é um hexágono? O que é um octógono? Enfim, o que é tal figura? E aí, às vezes, eu desenho, né? Eu falo, você não entendeu o que é que eu desenhe? Só que às vezes aquele desenho fica muito mais abstrato do que você trazer algo físico mesmo para a sala de aula. Então aqui nós temos os tipos de triângulos, né? E aí, como eu falei, eu posso categorizar por ângulos, por lados, né? Conforme ângulo nós temos os acutângulos, nós temos os retângulos e nós temos ali os obtusângulos. E aí o que é importante ressaltar aqui, né? É importante ressaltar que a minha comparação aqui para dizer se é um ângulo agudo ou obtuso é comparar com um reto, né? Então se eu tenho um ângulo reto, eu vou ter o quê? Um ângulo de 90 graus. E aí é importante mostrar para ele qual é ali dentro da figura o que vai me afirmar que esse ângulo está em 90 graus, né? Então, muitas vezes eu peço para que eles tragam ali um transferidor para a gente realmente medir de forma matemática o que é 90 graus, o que é um ângulo menor que 90. Ah, não tenho um transferidor. Pega uma folha de caderno, né? Ali no canto eu já tenho ali 90 graus. Eu costumava também falar da porta, do canto da parede, o canto da parede com o chão, né? Esses ângulos onde a gente vê esses ângulos de 90 graus. Então aqui no ensino fundamental nós vamos reconhecer isso, tá? Note que é fácil, mas eu tenho que reconhecer e aí no médico eu tenho que aplicar. Então como é que eu vou aplicar os conceitos de triângulo, de ângulo, enfim. Aí tem os teoremas que nós vamos ver daqui a pouco também, perfeito? E aí nós temos outras comparações aqui também. Ali a gente classificou em relação aos ângulos e aqui a gente tem a classificação quanto aos lados. Se eu for falar de lado, né, temos o equilátero. Tem os 3 lados com medidas iguais. Todos os ângulos internos medem 60 graus. Todos os lados iguais, equilátero. Ou se ele tem somente 2 lados iguais, então eu tenho o triângulo isósceles. Se nenhum dos lados são iguais, eu vou ter o triângulo escaleno. Então, lá a gente estava falando de ângulo especificamente, aqui dos lados, se são iguais ou diferentes. E aí é importante que o aluno perceba também que não é porque nós estamos falando que é a questão dos lados que eu posso descartar os ângulos. Se de repente eu, em vez de informar a questão... Porque senão tem aluno que fala bem assim, se tiver aqui medida dos lados, eu consigo reconhecer que triângulo que é, né? Consigo classificar. Não, se eu tiver também a medida dos ângulos, eu também posso classificar ele dessa forma. Ou seja, tem mais de uma maneira de classificar esses triângulos, perfeito? E aí nós temos aqui nossa primeira questão. Vamos lá, vamos brincar um pouco? Vamos brincar? Então, ó, tô gostando aqui no chat, que agora vocês começaram a falar, né? A gente começou a se comunicar aqui. Então, vamos lá, nosso primeiro descritor foco, que é identificar propriedades dos triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Relembrando, certo? A professora desenhou um triângulo no quadro, em seguida fez a seguinte pergunta. Se eu ampliar esse triângulo em 3 vezes, como ficarão as medidas dos seus lados e dos seus ângulos? Então, né, Erickson? Agora os professores respondem. Essa pergunta aqui é para os professores. Então, olha aqui, se eu ampliar em 3 vezes, como ficará esses lados e esses ângulos desse triângulo ao lado? Ficaria como, hein? Me diz aí. O Fernando tá certo? Aí, ó. Aqui já é um exemplo de resposta, né? O Fernando foi o primeiro que falou aqui. Quero ver dos professores aqui no chat. O que vai chegar no chat aí, né? Então, olha só, enquanto a Fernanda procura, tem o Fernando aqui também, né? Os lados terão 3 centímetros a mais em cada um. Já os ângulos serão os mesmos. Será? Tem a resposta aí já? Já chegou a resposta aí pra gente? Não chegou ainda? O elemento ângulo não altera. Olha aí. Né? Já falou aqui. A Vânia, Cristina, falou, o elemento ângulo não altera. Christian falou, em relação às figuras geométricas, o essencial é desenhar no quadro para os alunos visualizarem de forma correta as respectivas figuras geométricas. Sim. Eu concordo muito nesse ponto de vista,
para as figuras planas, porque as figuras geométricas ficam, dependendo do desenho, né? Se for o professor que está falando, talvez ele desenhe bem, porque eu desenho mais ou menos. Quando eu desenhar o seu, eu falo... Para mim fica bonito. Considere que isso aqui é figura tal. Para mim fica bonito, né? Não sei para a visão do estudante, né? Mas enfim, da figura espacial, dependendo da figura, já fica meio complexo do aluno enxergar também, a não ser que ele já tenha a vivência matemática também. Temos respostas aqui, ó. Multiplicar cada um por 3, vai ficar 24, 24 e 15. Aqui da Escola Planalto de Cabixi. Gilmar falou, ângulos é o mesmo, os lados multiplicar por 3. Magda, o ângulo não é alterado. Também aqui o ângulo não são os mesmos, o ângulo não pode ser alterado. As dimensões dos lados alteram, mas os ângulos não. E a Josiane, os lados aumentam, mas os ângulos são os mesmos. Então, concordamos, comparando aqui com as respostas dos nossos alunos, que aí temos aqui, né? Olha só, a Gisele fala o seguinte, os lados e os ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Será que isso está certo, né? Vamos ver aqui a Marina. A medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos mantém as mesmas. E o que diz aqui o Roberto? A medida da base será a mesma, que é 5 centímetros. Os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos. Então, obviamente aqui quem acertou foi Marina, né? Marina. Perfeito. Né? Professores aqui já concordam com o que os professores falaram, né? Então, os lados terão 3 centímetros a mais. Então, não é a mais. Veja como é que é interessante uma questão dessa, aberta, realmente sem alternativas, tá? Para que nós possamos ouvir nossos estudantes, né? Que possam abrir discussões e eles justificar. E aí, dentro da justificativa deles, eles observarem outros alunos também trazendo justificativas, trazendo seu ponto de vista, para que concordem ou discordem. E aí, como os professores falaram, vamos reproduzir então essa figura ampliada, né? E uma das formas para a gente conseguir fazer essa ampliação de forma bem bacana é a malha quadriculada. Né? Então fica, faz no quadro ou no papel, faz ali um quadriculado qualquer, faz essa ampliação, né? Usa algumas técnicas parecidas com essa para ficar essa participação do estudante, né? Para que ele possa realmente vivenciar, não só ouvir, mas praticar também. Isso mesmo. Seguindo aqui. Uma festa, amplia aí, Thiago, por favor. Uma festa será decorada com diversas bandeirinhas de papel em formato triangular. Para que todas as bandeirinhas ficassem iguais, a responsável pela decoração montou um esquema abaixo, que mostra o tamanho dos lados de uma dessas bandeirinhas e as medidas dos ângulos internos que esses triângulos devem ter. Então, temos aqui as bandeirinhas, né? E o esquema aqui com a bandeirinha rosa, tendo 2 lados 33 centímetros e o lado ali de 25 centímetros e os seus ângulos. A respeito desse esquema, assinale todas as alternativas que forem corretas. Então já deu, né? Mas essa tem que dar uma questão fácil, Fernanda. E aí? Ela é bem fácil, né, gente? E aí, professores, vocês acham essa questão ela é bem fácil? Mas por que ela é fácil? Ela é fácil porque aqui no verbo da habilidade está o quê? Identificar. Identificar as propriedades dos triângulos. Então, muitas vezes os alunos têm essa dificuldade, principalmente na leitura. Quer ver? Olha só, cada uma dessas bandeiras tem o formato de um triângulo obtusângulo. Cada uma delas tem esse formato? Sim ou não? Eu não vejo aqui, olha só, se as bandeiras são iguais, eu não vejo aqui nenhum ângulo acima de 90 graus. Correto? Então, eu não posso afirmar que é a letra A. Na letra B, observando os tamanhos dos lados demarcados na figura, nota-se que as bandeiras são formadas por triângulos isósceles. E aí, Fernanda, essa resposta está correta? Eu quero... vamos ler todas as alternativas e eu quero aqui esperar que os professores estão respondendo. Perfeito. Então pode... então eu vou continuar aqui então a nossa leitura. Continua lendo,
que eu quero os professores respondendo E aí aqui. eu vou marcando aqui o que eu acho importante aqui dentro desse tópico, tá bom? Certo. Aqui ele está falando que são obtusângulos, né? Aqui ele falou que são isósceles. Na letra C diz assim, os triângulos que formam as bandeiras são acutângulos, né? Ou seja, ângulos agudos, né? E aí, na última nós temos aqui, ó, como a bandeira, né, como a bandeirinha tem apenas, eu vou marcar isso daqui de propósito, tá? Essa palavra tá bonita. Apenas dois lados iguais, ela pode ser, outra interessante aqui, ó. Pode. Isso daqui é interessante a gente fazer junto com o aluno, fazer essa leitura junto com ele, né? Ela pode ser considerada um triângulo equilátero? Eita! Né? Então temos aqui várias questões que nós podemos fazer, eu brinco assim, né? Que a gente está fazendo a tradução matemática do que está escrito aqui. Né? Então, de novo, na letra A, ele está perguntando se são formatos obtusângulos. Na letra B, se as bandeirinhas são isósceles. Na letra C, se eles são acutângulos. E na letra C, na letra D, desculpa, se eles são equiláteros. Se eles podem ser equiláteros, tá? Então, já vimos que tem mais de uma resposta correta aqui, porque lá no enunciado, né? Ele diz aqui... no comando, todas as alternativas. Volta pra gente, Thiago. Quero ler aqui uns comentários. E essas marcações, a gente volta, sai um pouco, porque matemática e leitura, elas estão ligadas, né? Então, como aqui é identificar, é muito importante a gente fazer essa leitura e essa interpretação, né, do texto. Não deixa de ser um texto para o nosso aluno. A gente sempre fala, o problema é que o aluno ele não entende a pergunta, ele não sabe ler. Então, se a gente faz essa leitura minuciosa, essas marcações do que é importante o aluno ler, vai ficar mais fácil dele identificar. Né? Porque por mais que seja fácil, seja só identificar, né, Erickson, essa habilidade ela ainda está abaixo, né? Ela está baixa, certo? Então, as respostas aqui, ó, muitas, B e C, B e C, o triângulo mostrado é isósceles e acutângulo, B e C, e a Jaqueline apontou aqui que os ângulos estão errados. Vou dar uma de professora aqui, de sala de aula, né? Os ângulos estão errados, só somam 170. Eita! Será que me passou? Era para saber se vocês estavam prestando atenção. Olha aí, será que é mesmo? Será que passou? Porque a gente analisou, eu analisei essa questão, fiz as somas e vou até pedir, se essa letra tá feia aqui, ó, por isso que eu falo igual o Erickson, eu não desenho tanto no quadro, né? Ou gosto de trazer a parte tecnológica para mostrar para os alunos, porque os meus desenhos, a letra não é tão bonita. Então, essa letra é minha, né? Peguei um exemplo de uma questão e se a soma dos ângulos estão errados, foram para vocês prestarem atenção. Um né? ponto para a professora que Um ponto para a professora Jaqueline, que também teve essa interpretação e acusou isso daí, né, Erickson? Então, olha só. A maioria das respostas, B e C, alternativa B e C. O Edson, muitas aberrações geométricas podem ser vistas nos livros, em avaliações, principalmente na internet. Exemplo, triângulo de um lado A, B e C, hipotenusa, distorção de imagem, então é importante, né, a gente trazer isso para o aluno, observar, fazer essa análise crítica, porque às vezes vem um erro de impressão, um erro da gráfica no livro didático. Então, a gente tem essa análise como professor e ajuda que o aluno tenha essa análise crítica também, né? Fazendo isso, né? Ajudando ele a ler e entender e analisar, né? Se está certo ou que está errado, olha, o que está faltando. E até mesmo mostrar para ele que, por mais que ele diga, pode ser um triângulo equilátero, se ele tem dois lados iguais, pode ser um triângulo equilátero se o terceiro lado for igual também, né? Mas como aqui ele já define aqui que apenas dois são iguais, né? Para ser equilátero, ele precisa ter três lados iguais. Então, esse apenas, ele acaba descartando essa alternativa D como verdadeira. Então, já não é a D. Ok? Então, nós temos aqui como verdadeira, letra B e letra C. Perfeito? Seguindo, então. E aí, nós temos aqui a análise da questão, né? Identificação do triângulo. Reconhecer as características do triângulo apresentado. Nós devemos também fazer a classificação por lados, né? Verificar que possui dois lados com medidas iguais
e um terceiro lado diferente, né? Então, de novo aqui na bandeirinha aqui, ó, nós identificamos isso, né? Que tem dois lados iguais e um terceiro lado diferente, né? Então, é o que ele está trazendo aqui de análise aqui, ó. Verificar que possui dois lados com medidas iguais e um terceiro lado diferente, né? Sendo assim, então, isósceles. O que mais? Classificação por ângulos. Confirmar que todos os ângulos são menores que 90, portanto, são acutângulos. E a conclusão é selecionar as alternativas corretas, que é isósceles e acutângulo, né? Para aquele exemplo ali. E erros comuns, né? Quais seriam os erros comuns dos alunos em resolver essa questão? Primeiro, que a gente estava fazendo, a última questão que o Erickson leu, né? Pode ser, né? Pode ter dois lados, então ele é equilátero, ele tem apenas dois lados. Então, fazer essa confusão entre isósceles e equilátero. Classificação única. O aluno ele pode acreditar que o triângulo só tem uma classificação. Ou ele a gente classifica pelo lado, ou a gente classifica por ângulo, né? Então, pode ter essa confusão e o desconhecimento dos ângulos. Não identificar corretamente ângulos agudos, retos e obtusos. Antes de chegar aqui, eu quero me defender. Eu acho isso ótimo. Isso é ótimo para a sala de aula, que a gente analisa a questão com o aluno, analisa os possíveis erros, a gente conhece o aluno, as questões, pode esperar o que ele vai errar ou não. E como apontaram o erro, né? Eu deixei apontando o erro do ângulo, aí eu tenho uma defesa aqui. O Aldenor falou que não, ó, 67 graus mais 67 mais 46 é 180. Então eu acho isso ótimo, porque tem o erro, eu deixo em sala de aula, né? Quando aparece o erro, eu acho ótimo quando o aluno aponta um erro pra gente, porque o que eu entendo? Que ele está prestando atenção no que eu estou falando. Né? Se eu errei ou não, mas ele está prestando atenção e ele está fazendo análise crítica e o outro colega corrige ele, não, tá certo mesmo ou tá errado. Então, fazer essas correções com os alunos, né? Aluno corrigindo aluno explicando para aluno, acho que enriquece muito, né? E obrigada pela defesa, Aldenor, os ângulos estão corretos. E eu acho que até vale nessa questão que o outro professor também comentou, que às vezes tem alguma questão no livro, né? Vários livros com aberrações, com alguns erros mesmo gráficos. E aí a gente instigar isso nos alunos para que ele também desconfie do que está escrito, né, checar realmente. Às vezes tem aluno que faz ali uma equação, acha a resposta correta, eu falo, não professor, eu não sei fazer, eu errei. Eu falei, não, mas por que você errou? Foi não, que no livro deu diferente. Então ele confia muitas vezes mais no livro do que na capacidade dele. Exatamente. Tá? Então, instigar, foi não, no livro às vezes também pode ter algum erro, pode ter algum erro gráfico, enfim, né? Desconfie, teste essa resposta, faça a verificação, verifique também com outros estudantes para ver se de repente aquela resposta não está equivocada realmente. E no mundo de inteligência artificial, né, de internet, de fake news, então é mais importante ainda a gente ter essa análise crítica e passar para o aluno essa análise crítica que, por mais que ele vá lá na inteligência artificial fazer as pesquisas dele, ele consiga analisar, não só no livro, no material didático, mas como na internet, se a resposta que ele obteve está certa ou está errada. Com certeza. Então, seguindo aqui, habilidade 7, Fernanda. Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação motética são semelhantes, identificando propriedades ou medidas que se modificam ou não se alteram. E o que é homotetia, né? Vamos ver que negócio é esse, né? E o que é homotetia? Ai, eu acho tão bonita essa palavra, tão diferente. Ah, eu não gosto não. Não. Não gosto não. Não sei. Eu chego na sala de aula e falo, hoje eu vou explicar sobre homotetia. Homotetia. E aí, os nossos alunos sabem o que é homotetia. O aluno né? chega para mim assim, é o quê? É o que é isso, o quê? Professor? Então, vocês no chat, o que é homotetia e exemplo de homotetia no dia a dia. É o que mais a gente tem do dia a dia, é homotetia, né? O que é isso? Vamos lá, trazendo aqui a nossa definição, homotetia é o processo de ampliação ou redução de uma figura de forma proporcional, preservando os ângulos e a forma geral, ou seja, a semelhança, né? Então, quando eu faço essa ampliação ou redução, o ângulo permanece igual, só que os lados serão todos proporcionais, né? Então, isso me gera aí a semelhança de figuras, né? Semelhança de triângulos, enfim, né? Figuras geométricas.
Quais as principais características? Os ângulos permanecem iguais, os comprimentos, a proporcionalidade dos lados, né? Os comprimentos se modificam, mas mantendo a mesma proporção entre si. A gente pode voltar à habilidade 4, Exatamente. aquela do triângulo que a professora ampliou. Então, trabalhamos a habilidade 4 e fazendo a atividade ampliando com os alunos, poderíamos até já estar trabalhando também. Então veja como é que as habilidades elas se comunicam entre si, né? Então olha só, eu tenho aqui a homotetia e também tinha lá as propriedades. Então vejam que elas vão evoluindo ali um grau de dificuldade, né, para que o aluno possa também se aprofundar cada vez mais. Perfeito? Isso, perfeito. Então tá aqui, ó, um exemplo bem básico, né, de homotetia. Eu tinha aqui um quadrilátero, né, um retângulo, e ele foi ampliado da figura 1 para a figura 2. O que aconteceu aqui, ó? Os retângulos 1 e 2, da imagem abaixo, são semelhantes e o fator de ampliação é 3. Né? Então já temos ali uma indicação do que está acontecendo aqui no meu enunciado. Aí o comando é o seguinte: qual é o valor do comprimento x nesse retângulo 2? Né? Como é que eu vou fazer esse tipo de questão aqui? Então, a gente pode identificar de várias maneiras. Eu posso fazer aqui 7 sobre x, 4 sobre 12. Eu posso fazer de várias formas. Só que é interessante, depois que eu mostrar a definição, deixar que o aluno traga essa resposta. Né? Deixar que o aluno desenvolva um raciocínio lógico para resolver isso daqui. Porque se eu fico ensinando o tempo todo fórmula, 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 macetes e mais macetes, daqui a pouco ele lembra por aquele momento e não consegue depois reproduzir. Se ele tenta, a partir dos seus conhecimentos, resolver essa questão, ele assimila de uma outra maneira. Né? Então, qual seria a maneira mais adequada ali? Achar a razão, né? A razão de ampliação? Já está ali, qual é a razão? Né? Como que você resolveria, Fernanda? Como eu digo, matemática, ela vem para ajudar e não para resolver problemas e não nos trazer problemas. É isso que eu falo para o aluno. Então, se já me tem aqui, né, eu digo que matemática é de preguiçoso, porque a gente vai para o mais fácil. Exatamente. Né? Tudo tem que ser vem, mais fácil. a fórmula que vem, tudo que vem para a gente, que vai acrescentando a dificuldade, é para resolver um problema de maneira mais fácil. Se ele já me deu o fator de ampliação 3, né, eu não preciso mais procurar a razão, ele já me deu aqui. Eu vou pegar o que eu quero. Né? Essa medida do retângulo aqui é 7. Então, meu fator de ampliação é 3. Marquei aqui com meu dedo. É 3. Logo, eu já amplio aqui em quê? Em 3 vezes. Então, a medida vai ser... Então, essa é a indagação, essa é o que a gente está pedindo aqui para que traga... essa situação para que os alunos possam encontrar essas soluções. Deixa a questão lá, às vezes nem que você não explicou ainda. Aí, para que ele analise, foi ok, analisa essas figuras, o que está aqui no contexto e me dê a resposta de X. Né? Porque muitas vezes, eu dei muita aula de reforço um tempo atrás, e aí tinha aluno que vinha com a prova zerada. Aí foi, mas você não está conseguindo fazer as atividades normalmente? Foi, tá, professor, eu até entendi. Só que eu cheguei lá, resolvi a prova inteira e o professor falou assim, você não fez da forma que eu expliquei. E era uma prova de múltipla escolha. Né? Então, tinha lá os cálculos, tinha lá todas as respostas corretas, mas não foi da forma que o professor explicou. Foi uma forma mais intuitiva e aí não foi considerado. Enfim, esses caminhos, né, que facilitam a resolução é o que a gente busca realmente. Sim, que o aluno ele entenda, ele compreendendo o conceito, ele consiga formular o seu passamento e achar a sua resposta. Ainda que não seja exatamente da forma que a gente explicou, mas que estando dentro dos conceitos matemáticos corretos, que esteja correto. Principalmente essa questão assim, não foi da forma que eu expliquei, eu entendo de uma maneira. É claro que quanto mais percursos cognitivos o aluno tem para resolver aquela questão, melhor. Então, que isso a gente faça numa atividade. Não, essa atividade eu quero que você resolva por esse método. Essa atividade eu quero que você resolva por aquele método. Então, eu estou treinando, estou instigando, estou avaliando ali o meu aluno naquele momento, mas numa avaliação geral, numa prova, ele que vai trazer ali o método, o conceito que ele entendeu de forma mais simplificada.
né? Ele tem que fazer também a sua gestão do tempo, não é verdade? Exatamente. E agora chegamos ao ensino médio, tá? Então, o ensino médio hoje é um pouco mais alto, por quê? Porque é uma sequência do que nós vimos aqui no ensino fundamental e até, de novo, vai ser mais fácil. Por que vai ser mais fácil? Porque essas habilidades aqui, ó, que estão tão baixas, são conhecimentos que o aluno também deveria ter aprendido lá no ensino fundamental. E, de novo, ele foi para o médio com essa bagagem de defasagem. Tá? Então, vamos tentar fazer esse resgate, né, essa retomada, para que a gente consiga, então, aprofundar e ampliar. Perfeito? Então, veja que na habilidade 1, né, ela permaneceu. Na habilidade 2 teve um bom desempenho, né, um bom crescimento, né, ainda era baixo, continua um pouco baixo ainda, né, não mudou aqui para essa escala acima de 40. E aqui um pequeno crescimento. Né? Então, pequenas conquistas, né? Comemoramos também as pequenas conquistas. Sim, né? Pelo menos, né? Assim, estamos subindo todo dia um pouquinho a mais. Eu falo muito assim, Fernanda, que o aluno que fez essa prova aqui lá em 2024, no segundo ano, né, eram os alunos do fundamental da pandemia, né, das aulas online. Então, assim, teve professores que fizeram trabalhos incríveis durante a pandemia. Só que teve muitos estudantes, né, nós tivemos muitos estudantes que não tiveram condições de estar acompanhando ou acompanharam como era possível na época. A gente fez o que deu na época, sabemos disso, né? E temos que ter esse olhar um pouco diferenciado para esses alunos, né? Que apesar estão de tudo, né, ainda tivemos uma certa evolução. Né? Agora nós estamos fazendo toda essa retomada. É claro que não é de um ano para o outro. Estamos em 2025, temos uma meta até 2027 e a gente está tentando dar suporte para que essa meta seja alcançada, ok? Então nós temos aqui o que vamos trabalhar para a habilidade 2 é identificar e localizar pontos no plano cartesiano. E na habilidade 3... reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo-retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. Gente, se eu tivesse que definir aqui por facilidade, foi, cara, plano cartesiano, 32% não é pouco? Né? É pouco, né? Reconhecer aplicações e relações métricas, esse daí até concordo que tem muito conteúdo ali dentro, né? Mas plano cartesiano é uma coisa que é para o aluno chegar aqui no ensino médio já sabendo. Chegar ok, né? E aí nós temos habilidades associadas a BNCC. Veja que todas elas, Fernanda, é lá do ensino fundamental, ó. Ensino fundamental, né? Então, mais uma vez, reforço o que nós estamos falando aqui, que são habilidades que ele chegou já com esse acúmulo de defasagem, tá? Então, por isso é importante fazer aqui esta retomada para sanar a habilidade 2 e a habilidade 3 do Saero ensino médio. Perfeito? Muito bem. Habilidade 2. Identificar a localização de pontos no plano cartesiano. Identificar, mais uma vez, que a gente está frisando aqui os verbos, né? Isso. Porque aqui é somente identificar o ponto no plano cartesiano. E aí eu pergunto, mesma provocação ali do triângulo, o que é um plano cartesiano? Né? Professores, respondam, mas o que é um ou um plano cartesiano? Desculpa, pode passar para o próximo. Vamos lá. Falhou aqui, mas vamos lá. Falhou. Eu acabei estragando a brincadeira, mas vamos assim mesmo, tá? Então, plano cartesiano... Temos uma provocação aqui, não temos? Temos uma provocação. Eu pergunto para vocês, aonde é que está o tesouro, né? Ou no caso, o X, né? Onde estaria o X aqui? Encontra o X, a brincadeira, encontra o X. Né? Vocês podem me dizer aonde que está esse ponto? Né? Como é que eu localizo esse ponto aqui? Me identifica esse ponto aí. Bora, professores. Não. Não dá para identificar? Não dá para identificar? Ou onde é que está a ilha? Temos aqui também uma bússola. Me identifica onde está o barco, pelo menos. O barco está onde? Está ali. Ali aonde, né? Ali. Aonde é que está o ponto da luneta? Temos ouro, joia, né? Alguém pode me dizer aonde é que está algum desses pontos aí? Então, Fernanda, imagine que você está no centro da cidade e eu começo a te indicar um endereço. Como é que você chega nesse endereço? Eu tenho que ter o quê? Tenho que ter referências, né?
Então, se eu não tiver referências, eu não tenho localização. É como está aqui, eu não tenho referência. Ou quando fala assim, vai, aonde é que fica tal loja, tal lugar? Você sobe. Aí você sobe, eu não consigo entender, você sobe aonde? Sobe, né? Ou você vai sem ter, aqui, ó, a Duane falou, cadê os eixos? Exatamente. Né? Cadê os eixos? A professora Alice, o plano cartesiano é formado por duas retas numéricas perpendiculares entre si, que se cruzam em um ponto chamado origem. Perfeito. Né? Então, a gente tem eixos, origem. É necessário os eixos da coordenada e das abscissas. O Luan falou... Opa, passei de novo. O Érico só acaba a brincadeira da gente. Coisa sem graça, né? Mas é isso. Então, cadê o eixo, né? Cadê a origem? Né? Então, a origem da onde? Quando fala assim... da localização. Se você sobe para encontrar, sobe onde? Qual é? Quando alguém te liga para pegar o endereço, foi onde você está, que eu quero saber a origem. Qual a origem, né? Por onde Aí a Fernanda falou, você sobe, você desce. Então, assim, é curioso que às vezes, aqui tem muitas cidades que são margeadas por rios, né? Então, você vai subir o rio. Aí você fica imaginando, mas o rio não é assim? Como é que você vai subir o rio, Como é que eu vou subir o rio? Eu não entendo. Igual aqui, às vezes você está olhando aqui, o Y, você sobe tantas casas, porque você tem a orientação do quadro, né? Então o Y está subindo, o X está indo para o lado. Mas quando o aluno está com o caderno dele, ele está no caderno horizontal. Como é que vai subir no caderno? Vai fazer assim, né? Que vai fazer então, assim. Então, a mesma coisa do rio, né? Então, causa uma certa confusão, dependendo da linguagem que se use, né? Então, agora aqui eu tenho as minhas referências, Fernanda. Agora eu consigo localizar? Agora é possível, né? Porque todo mundo está falando assim, não tem eixo, sem plano cartesiano não é possível, né? Sem os eixos não é possível. Então, é isso mesmo, agora temos, né? Aqui as referências, temos a origem, né? Agora podemos localizar. Nesse caso aqui, vamos localizar ali só aqui. Me diga onde é que está esse ponto, que é o X aqui, que está a enxada tirando o tesouro. A Fernanda nem sabe, é uma paz isso daqui, tá? Então, olha aqui, ó. Desculpa. Eu tenho aqui o ponto que eu ligo com o 8 e eu ligo com o 3 também, né? Então, qual ponto seria ali da paz? Seria 8 e 3. Ok, é claro que nós somos professores de matemática, sabemos tudo isso. Mas e o aluno? De cara assim, ele nunca viu essa coisa, né? Vai saber que é 8 e 3 e por que é 8 e 3, né? Porque isso aqui é um par ordenado. Par porque tem dois números, né? X e Y. Vem. Como é que X e Y é número, Fernanda? Como os meninos gostam de falar, né? Colocaram letra na nossa matemática. Nós somos professores de matemática que gostamos de confundir um pouco também, menino, né? Então, X e Y é par, é dois números, né? É uma sequência. E é ordenado porque tem uma ordem. Então, primeiro eu vou ver nesta ordem horizontal e depois vertical. Então, tudo isso nós falamos várias vezes para os nossos alunos. E aí, o que acontece? Quando vai fazer na prova, ele inverte, né? O que fazer para esse aluno não inverter, né? Então, são outras estratégias que nós temos que criar para tentar... Tenta entender por que ele faz 3 e 8 primeiro, né? Eu tinha uma aluna, Fernanda, isso é fato, tá? Que ela sempre fazia o contrário. Aí eu comecei a perceber que não era só o par ordenado que ela errava. Algumas letras ela espelhava também. Aí foi quando eu procurei a orientação, né? Disse para a orientação que ela espelhava algumas letras, alguns números, né? Principalmente o 3 e o 4, se não me engano, né? E aí ela foi orientada a procurar um médico e realmente teve ali uma investigação mais profunda sobre dislexia. Eu acho que tem a dislexia. É isso, né? Então, ela invertia a ordem do par ordenada. E aí, numa recuperação, ela quase chorando, falou, professor, eu sei que eu vou reprovar. E eu estudei tanto para a sua prova. Aí eu olhei assim, no meu desespero também, falei, menina, então faz o seguinte, você sabe que, você imagina que está certo? Inverte a posição dos números. Ela olhou assim para mim, assim, professor, só quer que eu erre de propósito? Aquilo lá me doeu, entendeu? Foi, tenta fazer isso, porque... Tenta errar para ver se você acerta. Mas... E por incrível que pareça, deu certo, entendeu? Para par ordenado, deu certo aquele dia. Enfim, né? É um olhar, né, mais delicado ali de você conhecendo cada aluno. A gente consegue, né,
Sabemos que são muitos alunos, mas alguns a gente consegue mesmo chamar a atenção e a gente tem uma atenção diferente ali para ele conseguir ajudar ele no ponto da dificuldade. E aí foi quando ela mesma percebeu, né, que havia um problema, não com a matemática, mas sim um problema específico que ela deveria procurar ajuda realmente, né? Então, assim, ela começou a se compreender um pouco mais também. Ok? Seguindo aqui. Então, né, as definições, localizando no plano cartesiano, o que é muito simples para a gente, mas ainda está abaixo, né, para trazer esse aluno. Definição: o plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares, o eixo horizontal x e o eixo vertical y, que se cruzam na origem 0 e 0, que os professores já falaram maravilhosamente bem aqui no chat. Aplicações e propriedades. Ponto no plano, representado pelo par ordenado x e y. Quadrantes. O plano é dividido em 4 quadrantes numerados no sentido anti-horário. E importância, base para gráficos, localização e análise de funções. Observação: cada ponto no plano tem uma posição única definida por suas coordenadas. Então nós temos aqui uma atividade para que a gente possa resolver, né? Vamos tentar ser um pouco mais breve aqui para encaminhar para o nosso final. Já estamos com mais de uma hora, mas esse primeiro momento foi importante porque tínhamos muitos assuntos ali no início, até nós chegarmos realmente aqui no que importa, que é as etapas, são as estratégias, tá bom? E aí nos outros nós teremos ali um momento um pouco mais conciso, enfim, né? Muito obrigado, professor, que está até aí, agora está no chat aqui com a gente, está assistindo, então muito obrigado por estar aqui e ainda estar aqui mesmo, né, depois de uma hora. Exatamente, vamos lá. Então aqui, ó, o retângulo pane, representado no plano cartesiano, tem vértices com as seguintes coordenadas. O ponto P, pode marcar aí para mim, Fernando, por favor, 8 e 0. O ponto A, 4 e 0, o ponto N, 4 e 8, e o ponto E, 8 e 8. Então veja que atividade interessante para que o aluno possa ali nomear os seus pontos, né? Ele não tem nenhuma referência aqui, nenhuma escala, né? Ou seja, ele não está aqui a reta numerada, mas tem aqui a informação dentro do texto, dentro do enunciado. Aí vem o comando, né? Temos o suporte ali, tem aqui o comando. Quais são as coordenadas do ponto B, que intersecta, a intersecção, né, entre as diagonais desse retângulo pane? Então está ali o ponto B, e aí ele vai fazer ali um paralelo, né, para uma reta paralela até x, uma paralela a y, interceptando x, né, ou fazendo ali uma perpendicular. E outro ali até chegar em y, né? Aí como é que eu faria essa questão, né? Tem várias formas. Mais uma vez, deixe essa proposta para que os alunos tragam a resposta. Ele vai errar. Então, é a partir do erro que eu consigo fazer essas correções, né? Então, eu posso fazer aqui de várias maneiras. Fazer ponto médio da diferença aqui entre o x, né? Enfim, fazer aqui diferença aqui entre o ponto y aqui e achar aqui o ponto médio. Mas essa questão aqui, sinceramente, como a Fernanda falou, nós não estamos aqui para ensinar os professores de matemática, mas sim para que a gente possa fazer essas provocações, né? Para que o professor tenha esse cuidado, essa intencionalidade na hora de passar uma questão, que ela seja realmente desafiadora e ao mesmo tempo que o aluno consiga traçar suas metas, né, seus planejamentos para fazer a questão. Então, se aqui eu for olhar aqui, o x está entre 4 e 8, né, então aqui eu tenho 4 unidades dentro dessa medida aqui, certo? Se eu tenho 4 unidades, a metade aqui vai ser 2. Isso aqui já começa no 4, 4 mais 2 eu tenho 6. Da mesma forma aqui, se o meu y é 8, né? Poxa, pegou de costa aqui, né, Thiago? Vamos lá! Opa! Eu estava de costa aqui, mas enfim. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 0. Então eu tenho 8 menos 0, eu tenho 8 unidades daqui até aqui. Vamos lá. E aí, a metade desse 8, quanto que é? 4. Então, o meu ponto é 4 e 8.
Olha que bonitinho, né? E aí, tá Fiz certo. tudo certo. Tá aqui, ó, 4. Fiz né? tudo certo na hora de 8. nomear, na hora de responder. Não, tá errado. Coloquei 4 e... Não é 8, é 4 e 6. Tá. 4 e 6, né? Olha aí, ó, é 4 e 6, Cadê? ainda errou. Ainda errei o erro, né? Ainda errou o erro. Cadê? A borracha foi pro outro lado. Mas aqui os professores já responderam, né? Enquanto Sim. corrige, os professores já responderam aqui. A Alessandra, gabarito letra C, Perfeito. 6 e 4. Joabe também, 6 e 4. Karen, letra C. Emanuel, 6 e 4, letra C. Então, o povo já acertou aqui. E aí o que eu queria mostrar aqui, é um erro comum dos alunos cometerem? É um erro muito comum. Fiz aqui na empolgação tal, 4 e 6, né? Aí ele vem, olha aqui, 4 e 6. Realmente, esse aluno conseguiu compreender o que é aqui ponto médio, ele conseguiu efetuar todas essas operações. O que ele não compreendeu nessa questão ainda? A propriedade de par ordenado, que eu tenho que ter aqui uma ordem, que primeiro eu olho quem é o x, depois quem é o y. Portanto, a resposta é C, né? Que é 6 E eu só e vou 4. dar um detalhe, a gente tá indo, a gente vai ser mais rápido, mas um possível erro também, já que estamos falando de erro, mas um erro bom nesse gabarito, né, nas alternativas, que eu não sei se algum professor percebeu, né? Falamos aqui, se ele está no meio aqui é 4, então estamos no 2. No 2. Também facilmente Inclusive, o aluno pode esse dizer 2, né? que é 4 e 2. Ou 2 e 4. Ou 2 e 4, né? Apesar de que não tem um 2 e 4, mas se tivesse ainda também seria um fator de confusão para o aluno, né? Mas pode ser o B, 4 então e 2. veja que os distratores, eles conversam o tempo todo ali. Não é uma pegadinha, mas sim, ele vai analisar em que nível que o aluno se encontra, tá? Então, por exemplo, se ele chutou 4 e 3, isso me preocupa mais. Por quê? O que ele enxergou para marcar 4 e 3? Né? Eu não consigo enxergar aqui uma resposta 4 e 3, então assim, será que ele chutou ou não entendeu exatamente nada? E termos a palavra que eu acho ótima, que o Erickson falou, intencionalidade. A gente passa atividade, ou até se a gente cria uma questão para o aluno, a intencionalidade, as alternativas, de acordo com a alternativa, a gente também consegue entender. Se ele marcar a letra B, qual possível raciocínio, o que mais ou menos, o que o aluno pensou para poder ter marcado, né, aquela alternativa. Perfeito. Seguindo então, aí nós temos aqui também, considere os pontos abaixo localizados em um plano cartesiano. Marca aí pra gente, Fernando, por favor. O ponto A, 3 e 4. Então, 3... tá ali o ponto... Foi. Isso. Eu não Tá ali consegui o ponto A. o ponto A. Ok, identificou. O ponto B, menos 2 e 5. Menos 2 e 5. Não vai errar, por tentar favor. aqui. Brincadeira. O ponto C, menos 3 e menos 4. Menos 3 e menos 4. Ponto C. E aí o ponto D, 2 e 5. O D é 2 e... 2 e 5. 2 e menos 5, desculpa. 2 e menos 5. Olha eu falhando aí, ia fazer a Olha professora eu. errar de propósito, né? Já me Então, sabotando. analisando esses pontos, olha só, aqui eu tenho as alternativas. Aí está dizendo que o ponto A está no primeiro quadrante. Aí eu tenho que definir o que é primeiro quadrante, né? Então, vamos lá, só para a gente não esquecer. Primeiro quadrante, segundo quadrante. E aí já é aquela coisa do aluno assim, professor, mas por que é dessa forma? Anti-horário, né? Enfim, a gente vai fazendo aqui essas anotações, tá? Então é importante sempre anotar para que ele visualize sempre, tá? O ponto A está no primeiro quadrante? Está lá no primeiro quadrante. Ponto B, segundo quadrante? Sim. Ponto B, segundo quadrante. Ponto C, terceiro quadrante? Confere. Ponto C, terceiro quadrante. E o D está no quarto quadrante? Também confere. E aí a observação, todos os pontos, todos os quadrantes possuem pelo menos um ponto? Todos os quadrantes possuem pelo menos um ponto. Então, a alternativa A é a nossa alternativa correta. Perfeito? Então, aqui, mais uma vez, sempre eu gosto de deixar esse tipo de questões para que eles analisem, até mesmo em grupo, tá? Para que eles cheguem a uma conclusão, tá? E aí depois me expliquem o que foi que eles conseguiram compreender, absorver dessa questão, ok? Ok.
Então, erros comuns. Erros comuns é confundir sinais das coordenadas, confundir os pontos sobre eixos como interpretar mal o enunciado e os quadrantes, tá? Então, por exemplo, aqui, às vezes eles não conseguem localizar onde que estão os pontos sobre os eixos, né? Por exemplo, aquele ponto lá 0 e 5, né? Onde é que eu vou colocar o ponto 0 e 5? Então, às vezes não interpretam corretamente, né, onde que está cada quadrante. Essa questão, ela não avalia só a compreensão da localização de pontos no plano cartesiano, mas também estimula o aluno a refletir sobre os possíveis erros e a prática da autocrítica na resolução de problemas. Então é muito importante, principalmente nessas habilidades, que é identificar, a gente fazer com que o aluno leia, interprete, ele avalie, ele consiga entender também o possível erro que ele pode cometer. Ok. Aí aqui é uma questão bem simples, tá? Não vamos resolver, é só para a gente trazer um comentário aqui. Essa já foi uma questão de prova minha, tá? Onde eu pedia para que os alunos, após resolver aqui um teorema de Pitágoras, ou resolvessem de forma intuitiva, que ele calculasse qual era o tamanho dessa estaca antes de quebrar, né? Então, a maioria dos estudantes trouxeram que a resposta era 4. Ele acertou a conta, ele fez lá o teorema de Pitágoras, tal, fez toda a equação bonitinho, acertou aqui. Só que o meu comando, né, aí eu digo a questão da atenção do estudante, atenção do aluno, né? Então, se eu fosse fazer uma prova dessa novamente, eu não faria, deixaria como atividade. Por quê? Às vezes ele está tão empolgado, acha fácil a questão, resolvi. Tipo, Pitágoras, quero colocar a fórmula e aí não volta, aqui. Exato, aí não volta na pergunta, no comando. Então isso aqui é legal de treinar, mas, de novo, para avaliação, valendo nota, a qual ele perdesse nota, eu não colocaria novamente. Por quê? Porque às vezes eu prejudico o aluno com esse tipo de questão, né? Ele sabe resolver, sabe fazer por uma desatenção, de novo, não é por não saber fazer, é por uma desatenção, ele não conseguiu aquela pontuação. Então, na atividade, eu consigo falar, você errou aqui. Se fosse uma prova valendo pontos, se fosse SAEB, você teria perdido essa pontuação, né? Então, ter esse cuidado. Ou então, se eu fosse fazendo a prova, por exemplo, eu não colocaria a alternativa 4, tá? Porque aí ele fala, professor, essa questão está errada. Não tem a resposta que eu achei, né? Então, não, leia novamente. É o único comando que eu faria, leia novamente. Aí, verdade. Incentivaria. Exato, né? Então, queria saber qual é o tamanho aqui antes de quebrar. Então, seria o 4 mais o 5, que seria 9 unidades ou 9 metros, dependendo do que eu colocasse ali. Perfeito? Seguindo aqui. Relações métricas nos triângulos retângulos, nós temos aqui a definição, né? Em um triângulo retângulo, as relações métricas envolvem os lados e a altura relativa à hipotenusa, permitindo cálculos de medidas em figuras planas ou espaciais, né? Aplicações e propriedades, nós temos o teorema de Pitágoras, nós temos as fórmulas de altura relativa à hipotenusa, nós temos várias aplicações como rampas, escadas, telhados, medidas e medidas indiretas, né? Enfim. E aí, sobre a questão da aplicação aqui, Fernanda, eu estou fazendo arquitetura, tá? Já estou no 5º período de arquitetura, e aí de vez em quando nós temos ali uma atividade prática, né, e principalmente em topografia, que nós vamos realmente para campo. E aí o professor vai lá fazer esquadrejar o terreno, e aí fala, como é que eu vou garantir que essa parede aqui vai ter um ângulo reto, vai ter 90 graus? Aí eu vou falar, professor, eu sei. Ele falou, não, você fica quieto, você é professor de matemática. Você é de matemática. Ele não deixa eu responder, mas assim, aí os alunos vão lá, fazem várias comparações, e aí o mais básico que a gente usa para saber se aquele ângulo tem 90 graus é fazer ali o que Pitágoras fez com as cordas lá, né? Tempos, enfim, né? Que é o quê? Pegar ali uma fita métrica, medir 4 metros, né, no cateto, 3 metros no outro cateto, e aí faz ali a hipotenusa de 5 metros. Se fechou,
tem 90 graus. Garantiu que vai ficar uma casa no esquadro. Que vai dar certinho. Eu acho que a pessoa que foi fazer a minha casa lá um tempo atrás, né? Não tinha corda, ou não tinha uma fita métrica, ou não conhecia Pitágoras, porque não tem 90 graus. E depois diz que, eu vou usar Pitágoras onde? Aí você fala pro seu aluno, onde ele vai usar Pitágoras. Vai fazer arquitetura ou então vai fazer uma casa? Enfim, já fica a dica, né? Fica a dica. Então, brincadeiras à parte, essas comparações, é importante a gente fazer algum tipo de atividade como essa para que ele viva o contexto também, né? Aqui eu não vou aplicar Pitágoras, né? É uma atividade ainda bem simples. Por que bem simples? Reconhecer aplicações. Né? E inclusive a Alessandra perguntou, essas últimas questões são de nível médio ou fundamental? Mas é isso, elas são simples mesmo, porque... Lembra que as habilidades da Saeri que nós colocamos lá no início, elas conversam com as habilidades da BNCC do ensino fundamental? Né? Então, esse primeiro momento ainda é o resgate daquilo que o aluno não compreendeu. Tá? E aí, a sequência das habilidades do ensino médio, aí elas vão se aprofundando. Né? Ela sai de reconhecer para aplicar, para executar, para resolver e assim por diante. Então, esse primeiro momento a gente ainda está identificando, reconhecendo. É a nossa retomada, perfeito? E aí nós vimos que é necessário porque são índices baixos de proficiência ainda nessas duas habilidades, tá? Então, aqui na nossa habilidade 3, ainda uma questão bem simples, que já apareceu na nossa sequência didática lá do fundamental, do ano passado, tá? Ela está aqui novamente no ensino médio, para provar realmente que tem alguns elementos que os alunos ainda não estão dominando, perfeito? Então, se eu fosse resolver, Fernanda, eu resolveria assim. Isso aqui eu tenho 35, sem usar fórmula, tá, gente? Sem usar fórmula. Isso aqui eu tenho 35, aqui eu tenho 3,5. Então, houve uma redução aqui, não foi? Foi. Foi uma redução. Então, se eu pegar o 35, né, até mesmo na forma de fração, e dividir por 3,5, eu tenho aqui um fator de redução 10. Né? Então, se esse x aqui era um número e foi para 6, quem é esse número que eu dividi por 10? Quer dizer, quem que eu dividi por 10 para dar 6? Então, aqui logo é 60. 60. Muito, acertaram aqui também. Letra C, 60, Leônidas. Então, assim, é uma brincadeira que fica realmente fácil, né? Você está jogando aqui questões de ensino fundamental, e aí é importante que o aluno também tenha essa percepção que está fácil, né? Foi, nossa, vocês estão nesse índice. É claro que não são os mesmos que fizeram a prova que vão estar fazendo aqui essas questões, né? Mas eu gostava de brincar assim com eles assim. Foi, gente, olha só, esse tipo de prova aqui cai no Saero de vocês. E o mais incrível, vocês erram. Aí eles ficam assim, foi, não, professor, não erra uma questão dessa. Não, foi, erra, porque chega lá e não lê. Né? Então eu sempre digo assim, você não pode subestimar uma questão fácil e nem superestimar uma questão difícil. Apenas encará-la da mesma forma, tá? Criar estratégias para poder resolver aquelas questões. Que é onde chegamos nessa aqui, né? E até pelo nosso tempo avançado, né? Mais uma vez, não vamos resolver ela toda, mas essa já vai um nível de dificuldade um pouquinho maior, né? E mais divertida. Essa aqui é mais interessante, porque, olha só, Fernanda, se eu sei aqui que vou aplicar Pitágoras, né? Essa aqui é reconhecer as aplicações, né? Mas eu vou também executar. Nós trouxemos essa aqui para mostrar que eu posso também não só reconhecer, mas já trazer ali uma introdução à execução da atividade, né? Então aqui eu tenho 60 metros, que vai ser esse cateto aqui. Aqui eu tenho 90 metros, que vai ser esse outro cateto aqui, né? E aí nós vamos encontrar aqui a nossa hipotenusa, né? Coloquei H de hipotenusa, mas vamos colocar aqui um A, né? Enfim. Opa, cadê? Aqui, borracha. E aí, já vou aqui aplicar o Pitágoras. E aí nós vamos ter lá depois, o que acontece? Vai ficar A ao quadrado, vai ficar 90 ao quadrado, vai dar 8100. 60 ao quadrado vai dar 3600. Então, quando eu somar isso daqui, eu vou ter o quê? 11700. É isso mesmo, né? Isso mesmo. 11.700. Que quando eu fatorar,
a resposta aqui. Quando eu fatorar, eu vou ter aqui esta fatoração, olha só. Então veja que sempre está voltando lá no ensino fundamental. E aí, olha o que traz aqui a questão do SAERO. Depois que o aluno fatora para poder extrair da raiz, né, uma forma prática de extrair raiz quadrada, ele te dá aqui alguns valores, tá? Mas por que ele te dá alguns valores? Para você, qual desses aqui você encontrou? Você encontrou lá dentro a raiz de 13? Então é com ele que você vai trabalhar, tá? Então, a questão do SAERO, ele sempre traz algum suporte também para que o aluno saiba apenas aplicar, né? Não que ele tenha que saber quanto que é uma raiz de 13, tá bom? E aí, eu vou ter ali a raiz de 13, né? Eu vou ter aqui dentro aqui da raiz, um 30 vezes raiz de 13, né? Não, esse 30 já saiu da raiz, né? Eu acabei confundindo aqui. Calma que o professor errou. Calma. Vamos lá. Questão. Quando eu trouxe aqui a fatoração, né, eu vou ter... deixa eu trazer aqui o lápis de novo. Eu vou ter isso daqui, ó. A é igual a raiz de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 13. E aí, esse 2 sai da raiz, esse 5 sai da raiz e o 3 também. Então, vai ficar A é igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes a raiz de 13. Então, o A vai ser quanto aqui? Vai ser 30 vezes a raiz de 13, que ele colocou lá como 3,6, foi isso? Deixa eu ver aqui. Opa, aproximado 3,6. 3,6, né? Que aí multiplicando deu exatamente 108 metros, tá? Então, uma questão que envolve aqui vários conteúdos que o aluno vai estar realmente executando aqui um pouco mais de habilidades, né? Outras habilidades também. Perfeito? Cadê? Opa, não quer ficar aqui. Então, quais são os erros mais comuns para este exercício? Então, os motivos comuns de erro. Sempre é importante a gente fazer essa análise, né? Passa a questão, a intencionalidade e a gente analisa o que possível que o aluno possa errar. Mal entendimento da formação do triângulo retângulo. Erros no cálculo do teorema de Pitágoras. Desconsiderar as aproximações dadas da raiz quadrada ou usar elas incorretamente, né? Então, tem ali algumas raízes, né? Não saber a multiplicação com número com vírgula, algum caso assim. E ao utilizar esses critérios como correção, o professor não apenas verifica o resultado final, mas também avalia o entendimento conceitual e a metodologia do aluno, incentivando a aprendizagem mais profunda e reflexiva sobre a aplicação das relações métricas em problemas reais. Então, conseguimos analisar ali como foi o raciocínio do aluno e como ele chegou naquele resultado. E a construção e a resolução das atividades, né, nós podemos ter o quê? Alinhamento com a BNCC, né, objetos de aprendizagem claros, interdisciplinaridade, tá? Então, isso aqui, essa questão da interdisciplinaridade, né, é para que ele compreenda o contexto. Lembrando que lá no SAERO ele não vai ter essa interdisciplinaridade, tá? Mas isso daqui serve para quê? Para que ele aprofunde conhecimentos, né? Então, nível de complexidade adequado. Então, através de uma avaliação diagnóstica, eu vou conseguir saber qual é a progressão que eu preciso atingir com determinada turma, determinado estudante e também diversificar as minhas estratégias para alcançar esses níveis que eu pretendo, né? Então, incluir questões objetivas, discursivas, práticas, projetos e estudo de caso. Intencionalidade pedagógica, sempre a gente saber ter a intenção, um propósito claro, né, do que estamos passando para o aluno, né, que o aluno deve compreender o porquê daquela atividade e o que a gente espera que ele aprenda. Contextualização, né, relacionar o conteúdo com situações do cotidiano ou temas atuais. Estímulo ao pensamento crítico e autonomia, então nas resoluções de problemas. Propor situações que exigem análise, tomada de decisão, argumentação, que ele analise, avalie.
e que tem espaço para criatividade. Atividades abertas também, não só de múltipla escolha, né, mas com possibilidades de resposta, né, que ele possa inclusive defender a própria resposta. E o uso de recursos variados. Então, sempre que possível, né, usar os recursos da tecnologia que tanto os nossos alunos gostam, né? Ferramentas digitais, jogos, vídeos, simuladores, de acordo com o que você tiver e puder, né, usar com os seus alunos. Perfeito. Demorou um pouquinho, mas chegamos ao final desta etapa, tá? Realmente estávamos aqui bem empolgados para esse momento, tá? Passamos bastante tempo ali planejando essa etapa, esse momento para estar com vocês, dividir um pouco do que aconteceu o ano passado, os resultados, o empenho de cada professor. Nas próximas etapas traremos também algumas novidades, tá? As nossas sequências didáticas elas estão quase prontas, elas serão enviadas em breve pela superintendência. E o que nós pretendemos fazer aqui nessa sequência, né, nesse período, é realmente dar o suporte para o professor, para que ele vá ali com o seu aluno e tenha ainda mais esse material para que ele possa realmente chegar até o ponto focal dessas habilidades para que a gente consiga elevar ainda mais a nossa proficiência. Isso, a nossa ideia sempre é ajudar você, professor. Muito obrigado, né? Quero agradecer também, divina equipe, agradecer a confiança. Então, estamos aqui para ajudar você e não trazer mais trabalho para o professor. Então, pegar na sua mão, estamos juntos. Esse material, né, também esse slide vai ficar disponível, as sequências didáticas. Então, estamos aqui para ajudar, para que a gente consiga aumentar a nossa proficiência. Tendo dúvida, tendo qualquer tipo de solicitação ou até mesmo sugestões, né, pode nos procurar aqui pelo nosso e-mail, tá? Iremos responder, iremos atender, iremos estar analisando o que chega para nós e até o nosso próximo encontro, né, Fernanda? Até nosso próximo encontro. Valeu, professor, obrigado, valeu pela paciência e até mais.